Bom, Lucas 22, 54. Quem achou, diz amém? Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Feche os teus olhos. Senhor, nós pedimos, Pai, vem falar conosco. Usa a minha vida, Senhor Jesus, como instrumento, como um vaso, Senhor, a ser cheio e a transbordar. Meu Deus, vem repartir a boa porção a cada um dos teus filhos, Pai, conforme aquilo que está no teu coração. Revela a tua palavra, Senhor, a nós. Que cada um de nós possa sair daqui com uma palavra rema, Senhor. Uma palavra direcionada, uma palavra vinda do céu para os nossos corações, ó Pai. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, todos aqui se lembram, todos aqui sabem deste episódio aonde Pedro nega Jesus. E vendo um pouco da personalidade de Pedro, vendo como Jesus lidou com Pedro durante todo o tempo de discipulado, o tempo que Pedro andou com Jesus aqui na terra, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos a forma de Jesus lidar com o ser humano, né? Jesus lidou com João de uma forma, Jesus lidou com Pedro de outra forma, Jesus lidou com Tomé de outra forma. Cada um, Deus tinha uma forma de tratar. E como a própria Bíblia diz, né, o nome Pedro significa pedra. Jesus encontrou Pedro bem uma pedra a ser trabalhada, né? Uma pedra bruta, uma pedra que aos olhos do homem talvez não tivesse muito valor, mas Jesus colocou os olhos nesta pedra. Assim como nós, né, irmãos? Assim como nós, o Senhor colocou os olhos sobre nós. Aleluia. E eu tenho certeza que durante todo esse tempo que Pedro andou com Jesus, ele foi muito lapidado para se tornar o Pedro que nós falamos hoje, para chegar a ser o Pedro de que nós recordamos, o Pedro de que nós ouvimos os ensinamentos a respeito da igreja, o Pedro que levou o evangelho até a morte, mas para se tornar esse Pedro, ele teve 3 anos de uma pedra que foi duramente lapidada. E nós às vezes também, né, irmãos? Muitas vezes nós nos vemos e sabemos que fomos uma pedra totalmente sem valor. Uma pedra que não tinha nem motivo de existir. Uma pedra sem grandes expectativas sobre ela. Mas Jesus nos encontrou. E talvez a gente fique pensando, por que é tão difícil para nós? Por que é tão difícil para mim? Eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus, entreguei minha vida ao Senhor, eu temo a Deus, eu amo a Deus. Mas às vezes parece que a vida daquele que não teme a Deus, daquele que não está se importando com a vontade de Deus, parece que a vida dele é mais fácil. Mas vamos entender, né, irmãos? A vida dessas pessoas ainda é apenas uma pedra. Mas nós somos pedras
que estamos sendo lapidados pela mão do nosso Mestre, aleluia. Por isso que às vezes dói tanto, por isso que às vezes é tão difícil, por isso que às vezes aperta tanto, sufoca tanto, mas nós permanecemos porque nós sabemos que em Cristo ou por Cristo nós vamos brilhar. Aleluia. 3 anos que Deus tratou com Pedro. E não foi 3 anos que Deus tratou com Pedro de uma forma levinha, de uma forma mansa, de uma forma amigável. Algumas vezes sim, mas não todas as vezes. Por muitas vezes Jesus foi muito duro com Pedro. Por muitas vezes Jesus foi crucial com Pedro. Foi cirúrgico nas palavras, chamando atenção, corrigindo. Eu sou de uma geração, esse ano eu faço 50 anos, onde a correção fez parte da nossa vida. Era considerado normal e natural e necessário. Correção faz parte. Infelizmente, houveram excessos? Infelizmente. Houveram abusos? Infelizmente. Mas era entendido e é entendido que a correção é necessária para a formação de uma pessoa. Mas hoje nós estamos vendo o quanto que está difícil se falar de correção. Você aceita qualquer tipo de limite, qualquer tipo de correção, qualquer tipo de... já é tido como algum tipo de autoritarismo, de opressão, de alguma coisa assim, de abuso. Mas Jesus corrigiu tão duramente a Pedro, que estava ali o forçando. As correções de Jesus a Pedro o fizeram ser o Pedro que nós conhecemos. Aleluia. As correções de Jesus a Pedro fizeram de Pedro o apóstolo Pedro. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, o quanto que Pedro ainda temeroso, sentindo as dores, sentindo o sofrimento de Jesus preso, seu amigo, seu mestre, seu Senhor, seu discipulador, agora nas mãos dos malfeitores, na mão dos torturadores, sofrendo, apanhando, sendo humilhado. E Pedro mesmo assim nega Jesus 3 vezes. Pedro erra, Pedro ainda falha. Nós falhamos, irmãos. Não vai chegar o dia que nós vamos deixar de falhar. Nós falhamos. Nós erramos. Nós cometemos, às vezes, falhas grotescas. E a gente fala, meu Deus, já era para eu ter aprendido isso. Por que que eu continuo, às vezes, caindo nos mesmos erros? Pedro nega Jesus aqui por 3 vezes que ele é apontado. Você estava com Jesus? Não era eu. E mais alguém vê e reconhece. Eu quero perguntar a você, é capaz de reconhecer Jesus em você? As pessoas conseguem reconhecer Jesus em você ao ponto de falar, você anda com Ele? Porque isso é bênção para nós, amém? Se olharem para nós e nos reconhecerem e dizer, você é um daqueles que anda com Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se te reconhecerem, se nos reconhecerem, apontarem o dedo para nós e disserem, você é daquele povo. Oh, glória a Deus, aleluia, isso é bênção, isso é alegria para nós, sermos contados como um dos tais, não é? Um dos tais, você é um dos tais que andavam com Ele, somos, louvado seja Deus por isso, que não venhamos a negar. Mas vamos ver aqui,
No versículo 54, nós lemos assim, olha, então prendendo-o, levaram, e o meteram em casa do sumo sacerdote, e diz assim, e Pedro seguia-o de longe. Repita comigo, e Pedro seguia-o de longe. Irmãos, muitas vezes nós não temos encontrado forças de não negar Jesus, de não errar novamente, de não pecar, porque estamos seguindo Jesus de longe. De longe. Hoje de manhã, eu preguei essa mesma palavra e eu dizia o seguinte, nas pesquisas do IBGE, a cada ano o número de evangélicos cresce. Vocês têm acompanhado? A cada ano o número de evangélicos cresce. Mas seria natural também, seria lógico, se à medida que o número de evangélicos cresce no Brasil, diminuísse também a imoralidade. Cresce o número de evangélicos, diminui o número de adultérios. Cresce o número de evangélicos, diminui o número de imoralidade, de violência, de corrupção. E por que não diminui? Cresce o número de evangélicos, mas também o número de coisas abomináveis crescem também. Por quê? Porque querem seguir Jesus de longe. Gostam dos louvores, gostam da palavra, que é bonito, que pregação bonita, que palavra bonita, mas seguir Jesus de perto exige transformação, mudança de caráter, mudança de comportamento. Seguir Jesus de perto requer comprometimento. Pedro, nesse momento, ainda estava agindo, dirigido pela carne. Pedro ainda estava agindo, dirigido pelos seus medos e preocupações. Se eu falar que eu estava junto, vai que me prende também. Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Se eu não levar o sustento para minha casa, quem é que vai levar? E aí, se eu falar que eu estava com eles, vão começar a me apontar na rua também. E aí, e meus amigos? O que eu vou falar para os meus amigos? É muita coisa a se pensar no entorno, é muitas particularidades, muitas coisas da própria vida, da vida material, da vida cotidiana, para se levar em conta. Então, se eu disser que eu estava com ele, vai exigir de mim um comprometimento. Então Pedro seguia Jesus de longe. Mas seguindo Jesus de longe, vamos conseguir ter uma vida plena com Deus? Não. Nós vamos saber quem é Jesus. Nós vamos saber que Ele é poderoso. Nós vamos ver os milagres acontecendo aqui, lá. Nós vamos ver almas sendo salvas, que maravilha! Mas nós não vamos ter experiência de estar com Jesus, de andar com Ele, fazer como Zaqueu, levar Jesus para casa, aleluia, como Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Não queira ver Jesus, queira estar com Jesus, queira ser de Jesus. Zaqueu subiu, eu vou ver o movimento aqui, vou ver como é, o que ele faz. Mas Jesus não está disposto a dar demonstrações de nada, nem de poder, de unção. Jesus quer ir com você para a sua casa. Jesus não quer que você o siga de longe. Jesus quer entrar dentro da tua casa, dentro do teu coração. Jesus quer mudar o teu nome, aleluia. E mudar o nome significa mudar a identidade. Ele quer trazer uma nova vida para nós, aleluia. Esses dias eu ouvi algo que dizia que o nosso maior demônio que nós temos que lutar, nosso maior inimigo, o maior demônio que nós enfrentamos todos os dias é o nosso velho eu, que tenta ressurgir, que tenta dominar, que tenta manter-nos longe da nova vida que Deus tem para nós. Nova criatura somos.
As coisas velhas devem ficar para trás, as coisas velhas já passaram. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Um novo nascimento deve acontecer em nós, aleluia. Para nós não sermos apenas um número no IBGE, um número na contagem de crentes ou de evangélicos, de cristãos, seja lá qual o nome que queiram dar, mas que nós sejamos alguém que leva a palavra do Senhor, que vive, que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso vai fazer diferença. Isso vai nos tornar como Ele, perto dEle. Aleluia, Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. Mas negadas 3 vezes, Jesus, diz aqui no versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia. Neste momento nós sentimos aqui que Pedro teve uma consciência do seu pecado. Enquanto nós não tomamos consciência do pecado, não há arrependimento. Enquanto nós achamos que o que estamos fazendo não está errado, não tem como arrepender-se. Como nós vamos nos arrepender do que a gente julga não estar errado? Mas quando os olhos do Senhor batem em nós, quando nós olhamos o olhar do Senhor, vem uma consciência de coisas que fazemos que não está agradando ao Senhor. E nesta hora vem o arrependimento, aleluia. E uma vida que apresenta ao Senhor arrependimentos, uma vida que apresenta ao Senhor desejo de transformação, a Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deus não despede, Deus não recusa nenhum daqueles que chegam ao Senhor, se mostrando arrependido e desejando uma nova vida. Então Pedro não foi riscado, Pedro não foi excluído, Pedro não foi abominado, Pedro teve um trabalhar de Deus. Nesses 3 anos que Pedro foi treinado por Jesus, estava sendo lapidado, e esta foi mais uma lapidação profunda em Pedro. E eu glorifico a Deus por estar nos lapidando a cada dia. Que o Espírito Santo continue nos lapidando. Muitas vezes nos dói, muitas vezes é amargo, muitas vezes é sofrido, mas é necessário. Porque é só nos lapidando assim que nós vamos mostrar o devido valor com que Deus nos fez. Porque Deus te fez com um valor imensurável, aleluia. O valor que nós temos, irmãos, nada pode se comparar. Mas não quer dizer que nós somos o alecrim dourado, que nós somos a última bolacha do pacote. Porque sem Jesus nós somos apenas pedras, sem valor algum. Esses dias eu vi uma reportagem, tinha uma senhora que por mais de 40 anos usou uma pedra para segurar a porta. E essa pedra agora foi descoberto que ela é milionária. A pedra é riquíssima, a pedra é preciosa, mas a senhora não sabia disso. Mas nós sabemos o nosso valor, porque Jesus nos deu o devido valor, aleluia. Nós sabemos que temos um valor, porque fomos achados por Ele, fomos encontrados por Ele, aleluia, Jesus. E essa lapidação vem fazer parte da nossa vida, e nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, Senhor, vai tirando as arestas, vai fazendo novo, Senhor Jesus, eu me proponho a ser trabalhado pelo Senhor. Se nós começarmos a agir como pedras lindas e brilhantes, nós não vamos deixar que o agir de Deus cumpra o seu propósito em nós. Mas cada vez que a gente diz: Senhor, eu sei o valor que eu tenho, mas eu preciso que as mãos do oleiro no vaso, né, irmãos, estejam sobre mim. Eu preciso, Senhor, sem a sua orientação,
sem discernimento que vem do céu, sem a correção do Senhor, sem a voz de Deus para me dar direcionamento, eu vou perecer, eu vou errar, eu vou falhar. Mas Deus quer te fazer muito mais do que você pode pensar. Os planos de Deus sobre a sua vida são mais altos do que você pode imaginar. Os planos de Deus sobre a sua vida são maiores do que você pode pedir a Deus. E assim foi com Pedro. Vamos ler aqui em João 21. Glória a Deus. A partir do 15. Evangelho de João 21, a partir do 15. Aleluia, Jesus. Depois da ressurreição, Jesus encontra-se novamente com Pedro e diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer outra vez, a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ou em algumas Bíblias, Bar-Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Veja bem, irmãos, 3 vezes Pedro negou. E aqui 3 vezes Jesus dirige a mesma pergunta, como que dando chance de Pedro agora afirmar o seu amor, Pedro agora declarar a sua devoção, declarar a sua fé, declarar a sua fidelidade pelas mesmas 3 vezes, aleluia. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Será que Pedro lembrou da primeira vez que o negou? Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, e Pedro entristece e diz: Senhor, tu sabes de tudo, o Senhor conhece todas as coisas. Se eu estivesse mentindo, o Senhor saberia. O Senhor sabe que eu te amo. E pelas 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, tu me amas? Ele não diz: olha, faça algo extraordinário para mim. Pedro, tu me amas? Olha, fique reconhecido no mundo inteiro. Pedro, tu me amas? Olhe, faça algo. Ele diz algo muito simples: faz o que é preciso ser feito. Deus fala com você? Porque fala muito comigo nesta palavra. Pedro, tu me amas? Faz o que é necessário ser feito. Apacenta as minhas ovelhas, nem mais, nem menos. Pedro, tu me amas? Para aquele mesmo Pedro, que quando perguntaram, ele o negou. Pedro, uma vez você negou, e agora? O que você vai dizer? Tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então faz o que é necessário ser feito. Apacenta as minhas ovelhas. Porque talvez você possa dizer para mim: pastora, mas isso aí é para você, porque eu não tenho ovelhas, eu não sou pastor, eu vou apacentar quem? Apacenta. Tem aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a sua família. Tu me amas? Apacenta a sua família. Ama a sua esposa com amor, respeito, fidelidade. Ama o teu esposo com amor, respeito, fidelidade. Tu me amas? Faz apenas o que é necessário ser feito. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Trabalha honestamente no seu trabalho. Faz o que é necessário, o que é esperado do cristão. Lá em Efésios,
tem uma lista, diz assim, olha, aquele que encontrou com o Senhor Jesus, aquele que tem uma nova vida com o Senhor, se roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, para que ganhe com o sustento, o seu ganha-pão. Aleluia. Ah lá. Põe de novo. Era esse texto? Enfim. Está em Efésios. Só não vou saber o capítulo agora. Aquele que mentia, pare de mentir. Passe a andar honestamente, dizendo simplesmente a verdade. Pedro, tu me amas? Faça o que é necessário ser feito. Aleluia. Porque algumas pessoas têm algo que destaca. Nós ficamos buscando ser o que foge à regra. Ser o que se destaca, mas nem todos se destacam, nem todos têm um ministério exponente, nem todos vão escrever um livro que vire um best-seller, nem todos vamos fazer o que é necessário ser feito. Aleluia! Se Deus quiser bradar na sua vida e você se tornar alguém que foge à regra, alguém que brilha de uma maneira melhor, maior, glória a Deus por isso, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele tem poder para tirar do monturo necessitado, o monturo é um lixo, e fazer assentar junto com os príncipes. Eu creio nesse Deus. Aleluia, mas se isso não acontecer, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, faz o que é preciso ser feito, é preciso de comprometimento, eu quero comprometimento, é preciso amor, eu quero viver em amor, é preciso sacrifício para manter uma família, um casamento, um ministério, eu vou me dedicar neste sacrifício, aleluia. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. E nós vamos ser alguém que não necessariamente precisa ser reconhecido, ter muitos seguidores, ser aclamado, ser famoso, mas tem uma coisa que eu tenho certeza, aleluia, quando você se encontrar com Jesus, Ele vai dizer, vinde a mim, amado de meu Pai. Eu te conheço pelo nome. Aleluia. Entra no gozo do Senhor. Oh, aleluia. Nós vamos ser alguém conhecido por Deus. Aleluia. Nós vamos ser alguém reconhecido pelo meu Senhor, pelo nosso Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus possa nos fazer nesta noite, irmãos, mergulhar nesta palavra e dizer, Senhor, muitas vezes falhamos, muitas vezes te negamos quando não levamos tua palavra, te negamos quando muitas vezes falamos mal da igreja, mas não convidamos ninguém para vir até Jesus. Como falhamos quando deixamos de levar a palavra da cruz, mas levar uma mensagem negativa é com a gente mesmo. Muitas vezes falhamos, Senhor, quando não amamos o nosso próximo, não estendemos a mão, quando não ajudamos, quando era possível ajudar, erramos, Senhor Jesus. Mas, Pai, que a Tua palavra nesta noite possa vir, e que nós possamos dizer, Senhor, eu quero apacentar as nossas ovelhas, as ovelhas que o Senhor confiou a mim, as ovelhas que o Senhor confiou dentro da minha casa, os meus filhos, as ovelhas que o Senhor colocou ao meu redor, no meu trabalho, no meu círculo de amigos, na minha faculdade, aquelas pessoas que chegarem até mim, não vão ver um número no IBGE, o que você é? Crente, o que você é? Evangélico? Não, elas vão ver um servo do Senhor, aleluia. Tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, dá testemunho lá naquele serviço em nome de Jesus, dá testemunho lá naquela faculdade em nome de Jesus. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não negocie o evangelho de Jesus na tua vida. Não troca pelo prato de lentilha. Não troque por alegrias passageiras, mundanas, pecaminosas. Se mantenha firme no Senhor. Não é mais difícil para nós não, irmãos. Mas nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Isso é motivo de alegria.
Por isso Paulo fala, alegrai-vos quando passares, né? Por muitas tribulações. É que a gente vai se alegrar. Na hora da tribulação ninguém se alegra não. Mas o propósito por que estamos passando nos traz alegria. Porque estamos sendo lapidados pelas mãos do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Aleluia, Jesus, Deus poderoso. Que a Tua palavra nesta noite, Pai Santo, possa estar nos instruindo, Pai. Possa estar, Senhor Jesus, nos direcionando, meu Deus. Possa estar nos abençoando, Pai. Senhor Jesus, que nós venhamos, Pai, a errar cada vez menos, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a ter discernimento de reconhecer os nossos erros quando erramos, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a ter a maturidade, Pai, de nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos comportamentos errados, equivocados, em nome do Senhor Jesus. Vem brilhar, Senhor Jesus. Faz-nos brilhar, faz os teus servos brilharem, Senhor. São joias preciosas, ó Deus. Pai, são pedras preciosas nas suas mãos, e eu sei que Tu queres brilhar, Tu queres, Senhor, resplandecer com a Tua glória no meio do Teu povo, com a unção do Senhor, ó Deus, que renova, Pai, que reveste, que fortalece, em nome de Jesus, que sejamos o povo da cruz, que sejamos o povo revestido pelo Senhor, o povo que não se envergonha do Evangelho, o povo que não se envergonha do nome de Jesus, o povo que não se envergonha de carregar a cruz, um povo, Pai, que declara que Tu és o único e verdadeiro Senhor, que nunca houve, jamais haverá um Deus semelhante a Ti, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tu és poderoso, meu Deus, Tu és santo, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Poderoso, santo, excelso, supremo. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Pai Santo, vem escrever, Senhor Jesus, a Tua história através das nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim criaste só Ti. Diante de Ti, ó Pai, e diante de Ti, ó Deus, nós temos tudo o que precisamos, Pai, todas as condições necessárias, Pai, para termos uma vida transformada no Senhor. Oh, aleluia. Enche
Glória a Deus.